Meus amados, Salmo de número 25. Salmo de número 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que tem o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Meus amados, podemos perceber neste salmo de Davi, nas palavras aqui entoadas por ele, ditas por ele, que podemos perceber que sai do profundo ali da sua alma, do seu coração. Percebemos que ele estava em aflição, com seu coração ali, vivenciando lutas, por conta de perseguições que ele vivia, perseguições essas que mexia com o seu coração, mexia com a sua mente, mexia com os seus sentimentos, conduzindo muitas vezes até mesmo para o pecado, na sua jornada e na sua caminhada. Quando eu olho para esse salmo, amados, eu percebo uma realidade que é a nossa vida. Não há um sequer de nós aqui que não enfrente aflições. Não há um sequer de nós aqui que não tenha pecados. Ou seja, não há um sequer que não lute na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. Davi era um homem que andava com Deus. A palavra de Deus nos revela que ele foi chamado o servo segundo o coração de Deus.
O servo segundo o coração de Deus. Mas olha só, mesmo sendo esse servo segundo o coração de Deus, foi um homem que viveu pecados na vida dele, na jornada dele. E se talvez você olhar para a vida de Davi, para o pecado que as Escrituras trazem mais claro na vida dele, você compara com a sua vida e chega até a dizer: puxa, mas se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, parece que o pecado dele foi tão pior que o meu, então eu devo ser um desses hoje. Mas olha só, mas é muito interessante, né? Quando olhamos para a figura de Davi, havia algo no coração de Davi que era profundo e importante, e na jornada da vida dele, mesmo nos momentos difíceis e nos momentos de queda, havia algo no coração dele que o conduzia ao Senhor. Davi era um homem que temia a Deus. Davi era um homem que olhava para Deus e enxergava a Deus na sua beleza e na sua grandeza. E por conta desse visualizar de Deus, por conta desse temor no coração com relação à pessoa de Deus, Davi desfrutava de uma intimidade com Deus. Quando olhamos no verso 14, ele afirma o seguinte: que o Senhor confia o seu segredo. Na outra tradução vai estar dizendo que a intimidade do Senhor estão na vida e no coração daqueles que temem a Deus. Então, sem dúvidas nenhuma, amados, ao olharmos as Escrituras, ao lermos a vida de Davi, ao vermos os escritos de Davi, este salmo deles, nós podemos perceber claramente que Davi era alguém que tinha intimidade com Deus, que conhecia o Senhor, que se relacionava com Deus, que tinha uma vida de fato ali próxima de Deus, enxergando Deus no seu viver, no seu caminhar. E como ele diz aqui, olha, a estes que temem ao Senhor, o Senhor dá o conhecimento da sua própria aliança. O relacionamento, os propósitos, a vida de Deus se tornam conhecidas daquele que teme a Deus. Portanto, amados, é extremamente importante observarmos isso na nossa própria vida. E quando olhamos essa questão de temer a Deus, quando olhamos para essa questão assim, dessa relação de temor a Deus, a palavra temor, ela traz dois sentidos muito claros para nós, mais usuais, que é o próprio medo, mas também o respeito, a reverência, a inclinação a esse Deus. E é claro que Deus, sendo quem Ele é, de certa forma deve nos causar um temor na maneira como vivemos diante desse Deus, sim. Mas a grande chave aqui é que nós precisamos ter uma vida inclinada, um coração inclinado, um coração que respeita, que honra a pessoa do nosso Deus, na essência de quem Ele é. Davi lutou, Davi enfrentou pecados na vida dele. Eu e você lutamos, eu e você enfrentamos pecados em nossas próprias vidas. Mas algo importante que não deve ser deixado de lado é o temor do Senhor. E é essa a primeira questão que eu queria que você pensasse na palavra dessa noite, à luz desse salmo. O quanto o seu coração tem se inclinado de fato a Deus em temor. O quanto o seu coração tem se inclinado a Deus de fato no desejo de conhecê-lo, de viver para Ele,
e a partir dele. O quanto o seu coração tem buscado, desejado cultivar de fato relacionamento, vida com esse Deus majestoso, maravilhoso, glorioso, na pessoa do seu ser. Quanto que o seu coração tem sido assim, olha, motivado por essa vida. Entenda uma coisa, meus amados, quando nós não tememos a Deus, quando nós não cultivamos essa realidade de um relacionamento profundo, íntimo com Deus, nós deixamos de visualizar quem Ele é, e o nosso coração deixa de andar na esperança e na confiança de quem Deus é. Entenda uma coisa, Davi não era um super-herói. As palavras dele revelam aqui para nós, olha, aflição, sofrimento, angústia, pecados. A palavra dele revela isso. Ou seja, ele não era um super-herói. Apesar de vermos livros escritos hoje falando dos heróis da fé, apesar da própria Escritura, no livro de Hebreus, chamar a nossa atenção para esses homens de fé do Antigo Testamento, e Davi está entre eles. Ele não era um super-herói, com autossuficiência, com poder em si próprio, com capacidade em si próprio, com grandiosidade em si próprio. Assim como eu e você, Davi, precisavam de Deus. Assim como eu e você, Davi, precisava de Deus. A grande questão, amados, é se nós temos de fato essa consciência no nosso coração, na nossa mente. Porque Davi, quando se volta para Deus nessa oração, amados, ele revela claramente isso: olha, Deus é tudo para a minha vida. Deus não é um departamento a mais na minha vida. Deus não é alguém a mais na minha vida. Deus não é um complemento a mais na minha vida. Mas Davi entendia que Deus era tudo para ele. E Davi mostra muito claro, amados, nessa relação dele de temor ao Senhor, de intimidade com Deus. Ele mostra primeiro para a gente aqui que a confiança dele estava no Senhor. No meio da angústia, no meio da aflição, no meio das suas tentações, ele se volta para o Senhor e o Salmo diz: olha, a ti, Senhor, elevo a minha alma. É na direção do Senhor que eu vou. É para o Senhor que eu vou. É para onde o meu coração se inclina. Para o Senhor. É em Ti, Pai, que eu tenho confiança. É em Ti, Pai, que o meu coração descansa. É em Ti, Pai, que eu levo. Para Ti que eu levo as minhas aflições, os meus sofrimentos, como no verso 18, ele diz: olha, Senhor, considera as minhas aflições, o meu sofrimento, olha para mim, Deus. Mas é claro que muitas questões da nossa vida envolvem atitudes nossas para que essas coisas sejam transformadas. É claro. Tem situações na nossa vida em que nós precisamos mudar atitudes para que as coisas aconteçam. Mas entenda algo importante, amados, olha só. Há um fundamento que está por trás de qualquer atitude nossa em relação às nossas lutas e às nossas próprias tentações. Essa questão anterior é que o nosso coração precisa reconhecer que
precisamos, dependemos de Deus. E a nossa confiança deve estar somente nele. Davi estava lutando, tinha inimigos perseguindo ele, e ele olha para o Senhor e fala: "Ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti eu confio." É do Senhor. Não é na minha força, não é no meu braço, não é no meu poder, não é na minha capacidade de guerrear e lutar, não é na minha capacidade de persuadir, não é na minha capacidade de governar, é no Senhor que eu confio, é em Ti que eu levo a minha alma, nas minhas angústias, minhas aflições, é no Senhor que eu deposito meu coração. Amados, às vezes a gente quer viver a vida e coloca Deus como um departamento na nossa vida, como algo extra, como algo a mais. Mas não é assim, não. A nossa confiança, ela precisa ser plena no Senhor. O nosso coração, a nossa alma, precisa ser elevada ao Senhor, tendo o coração treinado, tendo o coração confiante, tendo o coração depositado nas mãos desse Deus, que tudo é, tudo pode, tudo faz, conforme o seu poder e a sua soberana vontade. Perceba uma coisa: quando eu digo que Davi não é um super-herói, é para que você compreenda, para que nós compreendamos que, na verdade, olha só, Davi não era diferente de nós no que diz respeito a lutar, no que diz respeito a pecar. Mas talvez Davi fosse muito diferente de nós no que diz respeito a temer esse Deus e a confiar nesse Deus, com uma esperança para as suas aflições, com uma esperança para o seu coração, para a sua vida. Na verdade, verso 3: dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Ele esperava em Deus, amados. Ele confiava em Deus. Ele descansava em Deus. Verso 5, ele diz: Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. É interessante a colocação aqui, porque a ideia não é esperar todo dia simplesmente como um dia após o outro, mas durante todo o dia. Ou seja, em cada momento da vida, esperar no Senhor, confiar no Senhor, derramar o coração no Senhor. Você que tem lutado, você que tem andado aflito, você que tem sofrido, você que tem andado angustiado, confia no Senhor. Para onde você tem elevado a sua alma, seu coração, o centro da sua vida, onde você tem descansado, o centro da sua vida, o mais profundo do seu ser. Tem sido em você? Tem sido no que falam as outras pessoas? Aonde tem sido
o seu coração, a sua confiança, a sua esperança. Davi nos ensina isso, amados. Mas essa dependência de Davi em relação a Deus não diz respeito simplesmente a orar, a buscá-lo, a colocar o coração na presença dele, mas também significa receber de Deus aquilo que é necessário para a nossa vida. Se você fizer a leitura desse salmo com calma, notando aí, você vai perceber por vários momentos a palavra de Davi é: Senhor, me faz conhecer, Senhor, me ensina, Senhor, me instrua, Senhor, guia-me, Senhor, me dirige. Davi estava ali, olha, na vida dele, na oração dele, na busca dele pelo Senhor, clamando a Deus: Pai, me guia na vida. Eu estou aflito, Pai, eu luto com os meus pecados, com as minhas tentações, meu Senhor, guia a minha vida, dirige o meu caminho, me ensina como andar, como viver, como caminhar. Esse é o clamor de Davi, o clamor de alguém que teme ao Senhor. O desejo daquele que quer andar em intimidade com Deus é: Senhor, me ensina, Senhor, me guia, Senhor, me dirige, toma minha vida, toma a frente, a direção do meu caminho. Às vezes, amados, nós colocamos as nossas dificuldades na mão de Deus em oração, mas trilhamos caminhos que não vêm do Senhor para a nossa vida. Dizemos depositar a confiança no nosso Deus, mas não perguntamos a Deus, não buscamos no Senhor o que Ele quer, o que Ele deseja para a nossa vida. Davi tinha claro isso no coração, amados. Olha, Senhor, me faz conhecer os teus caminhos. Verso 4, ele diz: ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos. Deus me ensina. Eu quero andar onde o Senhor quer que eu ande. Eu quero enxergar aquilo que o Senhor quer que eu veja. A partir do verso 8, quando ele faz uma reflexão clara para nós da pessoa do nosso Deus, quando ele exalta o nosso Deus, quando ele olha para o nosso Senhor e revela nessa oração quem Deus é, ele diz: olha, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Percebe? Ele tinha clareza de quem Deus era, amados. Às vezes nós estamos na igreja, mas nos falta essa clareza de quem Deus é de fato. E isso nós só vamos experimentar na intimidade com Deus. Nós só vamos experimentar quando o nosso coração se inclina ao Senhor de fato, em desejo de receber dEle direção, instrução, ensino para a vida. E aqui é muito importante, amados, abrir um parênteses aqui para a gente enxergar a realidade de onde vem esse ensino de Deus para mim. Se não da lei do Senhor, da instrução do Senhor, da palavra do Senhor para a nossa vida. Não tem como cultivar um relacionamento, amados, quando o nosso coração não se abre para ouvir o que Deus tem a nos ensinar, a nos dizer. Quando não estamos abertos para ver o caminho que Deus quer nos apontar. O texto que eu ia pregar hoje, mas Deus mudou meu coração no decorrer do caminho, seria o Salmo 109, 105, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não tem como enxergarmos o caminho de Deus, amados, sem olharmos para a palavra de Deus. Não tem como a gente receber a instrução do Senhor, o ensino do Senhor, sem olharmos para a palavra de Deus. Não tem como a gente desfrutar daquilo que Deus tem a nos ensinar, a nos mostrar, a nos revelar na vida, se não nos debruçarmos para ouvir a palavra que Ele revelou a nós.
abençoado na nossa vida, onde encontramos direção, onde somos capazes de enxergar onde pisamos, onde somos capazes de enxergar para onde estamos indo, onde somos capazes de visualizar os obstáculos, aquilo que nos atrapalha no viver no caminhar. É tão importante isso, sabe por quê? Porque às vezes nós vamos fazer uma continha matemática, né? No dia que nós nos apresentamos na igreja, né? No ato de professar nossa fé, dizer eu creio em Jesus, quero caminhar com Jesus, fazer uma matemática. Quanto tempo isso aconteceu na minha vida? E olhar para a vida e falar, quanto eu cresci na intimidade com esse Deus de lá para cá. Quanto o meu temor a esse Deus cresceu de lá para cá. Quanto mais eu aprendi de Deus e conheci a Deus de lá para cá. Muitos de nós aqui já estamos na casa de pelo menos 10 anos de convertidos. A pergunta é, quando o seu temor a Deus cresceu de lá para cá? Quão íntimo de Deus você tem sido de lá? Quão desejoso de aprender de Deus você está no coração hoje? É mais do que ontem, é mais do que há 10 anos atrás. É 5, 4, 3, é um ano. Não importa, mas é mais. Quanto mais próximo de Deus encontra o seu coração, quanto mais prazer, mais deleite, mais satisfação, mais confiança, mais amor por Ele você tem. Ensina-me, Senhor, faz-me conhecer, guia-me, Senhor. Isso é a direção, o clamor dele todo tempo aqui no Salmo. No verso 12 ele diz, aquele que tem o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E talvez você olhe para a sua vida, né? E talvez você esteja vivendo uma lugar que você está se dizendo, para onde eu vou agora? Não é incomum, amado. Eu já vivenciei coisas desse tipo na minha vida. Não estamos livres disso, porque nós vamos chegar em encruzilhada da vida e falar, e agora? Para onde eu vou? Uma certeza eu tenho, amados. Nós precisamos ir para o Senhor. Nós precisamos ir para a palavra do Senhor, ouvir a direção do Senhor, buscar o ensino dele, a instrução dele para a nossa vida. Davi, esse homem segundo o coração de Deus, que não era super elevado, não era perfeito, mas temia a Deus. Ele sabia onde estava a direção para a vida dele. E isso não era conceitual, né? Não era só do intelecto, porque talvez eu pergunte, né? Onde é que está a direção para a sua vida? E talvez você responda claramente, está em Deus, está na palavra dele. Talvez você responda isso facilmente. Mas a verdade sobre isso, ela não é revelada na nossa boca, no nosso falar, mas no nosso viver. Falar que está no Senhor e não viver no Senhor, falar que depende de Deus e não depender propriamente dele na luta, na aflição, na angústia, na tentação, revela uma diferença muito grande sobre o que falamos e o que vivemos. Davi nos mostra com essa oração, amados, o coração dele estava inclinado a aprender de Deus, a ser dirigido por Deus na vida.
E essa relação dele também com Deus, amados, ele nos ensina uma outra coisa importante. Que a pessoa de Deus, que a santidade de Deus é tão preciosa e tão importante, que os nossos pecados não devem ser coisas para nós naturais, sem valor e agradáveis. Ele sabia disso. Davi diz: olha, por causa do teu nome, Senhor, por causa do teu nome, por causa de quem o Senhor é, por causa do valor que é na sua pessoa, Deus, perdoa as minhas iniquidades. Eu disse que Davi pecou, amados. Davi foi um adulto. Davi foi um assassino. Davi tentou esconder o seu pecado e se afundou mais e mais. Esse homem, mas como nós lemos no Salmo 32, enquanto ele calou o pecado, ele definhou, e quando ele confessou, o perdão de Deus estava presente na vida dele. Porque Davi entendia e compreendia quão santo é o Deus que servimos, quão preciosa é a santidade desse Deus, e o quão essencial para nós é compreendermos que o nosso pecado afronta a santidade de Deus, afronta essa pessoa de Deus, essa realidade. O quanto o nosso pecado, amados, é contra a pessoa desse nosso Criador, Redentor, Libertador, Salvador, que é o nosso Deus. E essa intimidade que ele tinha com Deus trazia para ele essa consciência. Por isso ele ora assim: ó Deus, por causa do teu nome, perdoa toda a minha iniquidade. Mas olha só, Davi tinha consciência que a necessidade do perdão de Deus, como nós temos. Ele ora no verso 6: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Verso 7: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. A compreensão de Davi era clara, mas o perdão está nele. A misericórdia está nele. E eu preciso do perdão, da misericórdia desse Deus. Eu e você precisamos disso. Mas essa consciência precisa estar clara no nosso coração. Não podemos macular nossa mente, nosso coração, não compreendendo que o pecado desagrada ao nosso Deus. E ele ora: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. No Salmo 51 ele vai falar assim: Senhor, perdoa a multidão das tuas misericórdias. Porque, como ele diz aqui no verso 11, o meu pecado é grande. Senhor, eu preciso muito do Senhor. Não é uma oração, amados, de alguém que não lamenta o seu erro. Porque muitas pessoas vêm para a igreja, amados, confessa o pecado e acha que a vida é maravilhosa. Eu já orei, está tudo certo, acabou. Vamos renovar uma semana nova de pecados. Ou seja, não se entristece, não chora, não lamenta. Pecado, amados, deve trazer para a gente lamento, choro, quebrantamento. De maneira que olhamos para o nosso Deus e falamos: nossa, esse Deus é tão santo, amado. Esse Deus é tão perfeito, é tão pleno na pessoa dele, que isso que eu estou pensando, que isso que eu estou fazendo, que isso que eu estou sentindo, que a minha irreverência, que a minha ignorância, o meu jeito de buscar e viver as coisas
imitando o mundo, que o meu falar ofensivo, pesado e duro, quando a gente perde a consciência de que isso desagrada a Deus, amados, nós perdemos a consciência de quem Deus é. Ele é um Deus santo, e Davi ensina isso para a gente. Agora, essa compreensão, ela existe e ela é fortalecida, amados, no temor do Senhor, na intimidade que cultivamos com Deus, conhecendo esse Deus cada vez mais na nossa vida. Por causa do teu nome, perdoa. Verso 16 ele diz, verso 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio total. Guarda minha alma e livra-me. Guarda minha alma e livra-me. Reflexo do coração de alguém que temia o Senhor. Reflexo do coração de alguém que conhecia Deus, que conhecia o Senhor, que tinha a vida e o coração inclinados para caminhar com Deus, para intimidade com Deus. E a pergunta é: estamos nós assim? As Escrituras estão diante de nós para nos aproximarmos da realidade de Deus, de quem Deus é e do que Deus quer para nós. Não dá para olhar para Davi como um homem distante de nós, diferente de nós, mais poderoso do que nós. Eu fiz questão de falar das lutas, dos pecados dele aqui, para que você se enquadre na realidade que Davi vivia. Mas compreenda que, mesmo sendo alguém perfeito, era alguém que temia o Senhor. E a relação dele com Deus era profunda, era íntima, onde ele conhecia os segredos do Senhor, a aliança do Senhor na sua própria vida. Como está você com isso? Como é a sua intimidade com Deus? E eu vou terminar dizendo, amados, que o Senhor estabeleceu o melhor caminho para a nossa vida de relação com Ele. Esse caminho que Davi desfrutou, ele se concretiza de forma plena e perfeita na pessoa de Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é tudo aquilo que alimenta a nossa vida, sacia a nossa vida e nos coloca na relação com Deus. Paulo, ao escrever sobre isso, ele vai dizer, vai dizer que somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, e por causa disso temos paz com Deus. Ou seja, nós estamos falando de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, de vida com Deus, de temor a Deus, um temor genuíno e verdadeiro, um temor que traz saber e direção para a vida, que traz intimidade com Deus. Nós estamos falando disso, mas não há como nos aproximarmos dessa realidade sem conhecermos Cristo, porque Ele traz paz na nossa relação com Deus. E é a própria pessoa do Senhor Jesus que, ao olhar para a multidão que o seguia, disse: olha, vejam em mim, aprendam comigo, eu sou manso e humilde de coração, olhem para a minha vida. É para esse Jesus que as Escrituras apontam e dizem: olha, sejam imitadores de Cristo.
É para esse Jesus que a palavra de Deus fala: olha, ouça os mandamentos dele, aprenda com ele, obedeça. Aquele que está nele deve também andar como ele andou. 1 João 2,6. É nesse Jesus, amados, que nós encontramos a realidade plena dessa verdade que nos conecta a Deus em intimidade. Por isso que Jesus, ao olhar para os discípulos, ele vai dizer: permaneçam em mim, vocês darão muitos frutos. Quero terminar dizendo: você tem uma relação real e verdadeira com Jesus? A salvação que você professou um dia é real e verdadeira? Porque se o seu encontro com Cristo for só de boca, a sua intimidade com Deus será só de boca também. E a realidade da sua vida, dos dissabores das tentações e das provações, será sempre um fracasso. Porque você não vai encontrar Deus no meio do caminho. Esperança e confiança. Então olhe para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Busque intimidade com Deus a partir de Cristo. Porque Ele mesmo disse: eu revelo o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para Jesus, aprenda com Jesus, caminhe com Jesus, imite a Jesus, obedeça a Jesus na sua própria vida. A intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, é para os que o temem. Que Jesus nos abençoe.